Hoje vamos estudar um pouco sobre a porta estreita. Tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Agradecemos a presença de todos em nosso canal e vamos agora, nesse instante, meus queridos amigos, fazer uma oração. Vamos agradecer ao Pai Criador por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui nesse instante, assistindo este vídeo, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita e, através dela, buscar os esclarecimentos e os consolos indispensáveis para a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que envolvem a todos nós e que possamos, nesse instante, eu aqui, vocês aí, estudarmos, refletirmos sobre esse tema tão importante. Como todos são os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxiliam. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, que assim seja. Bom, meus queridos amigos, esse capítulo 18, ele trata vários temas, muitos já foram abordados aqui pelos nossos irmãos que passaram as outras semanas. Os principais assuntos que temos neste capítulo estão ligados à parábola do festim de bodas, à porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e muito se pedirá àquele que muito recebeu. Meus amigos, quando se estuda os ensinamentos deixados por Jesus em seu Evangelho, é de suma importância ter em mente que Jesus falava em muitos momentos através de parábolas. Parábolas nada mais são que narrativas alegóricas que transmitem mensagens indiretas por meio de comparação e analogia. Então é sempre importante termos isto em mente. Por que falava assim, nos perguntamos? Por que Jesus falava assim, nos perguntamos? Jesus buscava alcançar o coração e a mente das massas populares, utilizando-se dos hábitos comuns da vida cotidiana do povo da época, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Jesus buscava com esta linguagem transmitir a ideia da vida espiritual. Portanto, teremos que sempre buscar a essência do ensinamento por detrás da forma, da letra, quando desejarmos realmente compreender os ensinamentos deixados pelo Mestre no seu Evangelho. Neste contexto, meus queridos, destacamos aqui a importância de nosso irmão Allan Kardec, que com a ajuda de médiuns e dos espíritos de luz enviados por Jesus, veio trazer o Espiritismo, que nada mais é que o Consolador prometido por Jesus a todos nós, para tirar o véu e dar luz aos ensinamentos do Mestre, nos auxiliando a melhor compreender as passagens de Jesus. Quando se fala dos ensinamentos de Jesus, vemos que o Evangelho nos mostra que em uma máxima podemos resumir toda a lei divina, buscando assim, é claro, simplificar. E esta máxima é: fora da caridade não há salvação. Máxima que podemos traduzir de forma simples: a tua paz interior somente será conquistada quando exercitares dia a dia o amor que Jesus nos ensinou. Pergunta: todos se interessam e se interessavam pela palavra do Mestre? Aí o Evangelho nos diz que nem todos que ouvem a palavra divina, e aliás de todos os que ouvem a palavra divina,
poucos são os que a aguardam e a aplicam de forma proveitosa. Portanto, poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Meus amigos, entrando um pouquinho mais, fizemos esse resumo inicial para ajudar a endereçar o tema, da porta estreita, que vamos explorar no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18. E esse item diz o seguinte lá no Evangelho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho a que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Ouvindo este ensinamento, alguém faz a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos que se salvam? Jesus então responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruísse nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O Evangelho nos diz, então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacobe e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Explorando um pouco esse texto, vamos buscar interpretar. Jesus se refere à porta larga como sendo o caminho da perdição humana, representado pelas numerosas paixões, más tendências e vícios que decorrem do orgulho e do egoísmo que ainda reside na humanidade terrena. Jesus se refere à porta estreita, meus irmãos, para representar o caminho da salvação, porque para seguir este caminho, grandes serão os esforços que o homem terá sobre si, mesmo para transpor esta porta, para vencer suas más tendências, a que poucos se determinam. E falando em porta estreita, o que quer dizer a expressão Senhor, abre-nos? Ele vos responderá: não sei de onde sois. Podemos interpretar assim. Nesta passagem, ele quer nos dizer que a conquista do ingresso está em nossas mãos, pois ele trouxe os ensinamentos do caminho certo a seguir, o caminho do bem. E se não seguirmos os seus ensinamentos, nós não conseguiremos alcançar a paz e a harmonia interior como espíritos imortais que somos. Fica claro aqui que nós não podemos imaginar ou mesmo aceitar que Jesus seria cruel e nos abandonaria. E na verdade é nós que não conquistamos a paz interior, e é nós que precisamos retornar em nova oportunidade aqui na Terra, oportunidade reencarnatória, com novos desafios para conquistar por nós mesmos, com nossos esforços, a nossa necessária reforma íntima. O progresso depende de nós, o crescimento, a evolução depende de nós, a reforma depende de nós. O Evangelho nos traz outra expressão que precisamos explorar o sentido: haverá prantos e ranger de dentes. Então, podemos aqui refletir um pouco. Aqui temos claramente o reflexo, nesse pranto e ranger de dentes, das infrações às leis de Deus.
Ou seja, os erros cometidos onde se sintonizam os infratores, todos em uma mesma faixa, seja no ambiente terreno ou no ambiente espiritual. Trata-se do sentimento de culpa, a sensação de dor, de remorso e tudo mais que o espírito que se perde na caminhada se depara quando, no plano espiritual, por exemplo, em regiões infelizes que chamamos umbral. Nessas regiões permanece o espírito até que o sentimento de arrependimento lhe abata e lhe faça refletir. Tocando seu coração, ele então pede amparo, ajuda para recomeçar. Vamos lembrar do espírito André Luiz no livro Nosso Lar, a obra que recomendamos. Lá, quando André Luiz desencarna e retorna à pátria espiritual, fica em função de todos esses pensamentos, dessas dores, dessas tristezas, desse sentimento de culpa, numa região umbralina por muito tempo, até que, fraco, cansado, pede auxílio e o auxílio chega. Vale ler o livro, gente. Quando encarnado, o pranto e o ranger de dentes representa toda a ordem de sofrimento porque passam aqueles que infringiram as leis de Deus. Lembrando que a Terra ainda é um vale de sofrimento, dada a imperfeição humana. Então o pranto e o ranger de dentes, tanto no plano espiritual como no plano terreno, está presente em função da nossa condição evolutiva e do planeta que nós habitamos. Na passagem que menciona que todos os profetas estão no reino de Deus, o texto quer nos dizer que eles cumpriram as suas missões e que, portanto, conquistaram a paz interior pelo dever cumprido, e que aquele que não cumpriu precisa retornar e recomeçar. Por sua vez, Jesus espera por todos nós no reino de Deus, porque sabe que venceremos as nossas más tendências, que vamos entender no reino de Deus a paz, a harmonia, a felicidade, as regiões espirituais a que se vincula essas sensações, esses sentimentos, quando nós cumprimos o nosso dever naquele raciocínio que dizemos: fora da caridade não há salvação, e a caridade é conosco também, nos amar, nos perdoar e seguir em frente. Aqui em outra expressão no Evangelho, que é importante que todos tenhamos também um entendimento: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na verdade, simplificando, nossa meta é seguir as leis de Deus que estão em nossas consciências, meus irmãos, usando a inteligência e o livre-arbítrio. Logo, tudo é fruto de nossas escolhas, gente. Se nós, por exemplo, plantamos alfaces, nós não iremos colher maçãs. Então, nós é que nos escolhemos com as nossas ações e atitudes. E se não temos as maçãs que nos foram pedidas, não adianta levar alfaces. É preciso voltar à terra, plantar maçãs, pois esta é a fruta esperada. Isso falando de forma alegórica, né, gente? Então, temos que cumprir os nossos compromissos, aceitar e lutar diante de todos os desafios, para que assim possamos nos escolher, ou seja, escolher a paz, a harmonia interior, a paz de espírito do ser imortal que somos. Amigos, é importante termos em mente que estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Logo, este é o estado da humanidade terrena. Mas com o esforço individual e coletivo, seguindo o caminho do bem, nosso planeta passará para um novo e almejado estado. Um estado de regeneração, onde não teremos mais o mal e, portanto, não será um lugar de prantos e ranger de dentes. Enfim, a conquista sempre dependerá de nossos reiterados esforços para domarmos as nossas más inclinações. A palavra e o exemplo do Mestre Jesus
vieram para todos nós, independente da religião que professamos. Basta seguir a lei de amor para atendermos a máxima: fora da caridade não há salvação. Ora, se queremos nos salvar, ou seja, nos libertar das nossas mazelas, fraquezas e imperfeições, temos que desenvolver em nós o amor, praticando o bem. Lembrando que nós é que nos salvamos mais uma vez, nós que temos que fazer a nossa parte. Amigos, a bondade do Pai é infinita. Ele ama a todos nós. Suas leis são de extrema bondade, de amor e de justiça. E a cada um de nós é dado conforme as nossas obras. Então veja que reiteradamente o Evangelho vai dizendo: nós temos que fazer a nossa parte. Estudemos, nos preparemos, avancemos, agindo. Então, diante disso, nós nos perguntamos, nesta caminhada nossa até este momento: quais são as minhas obras? Que legado deixarei de boas ações em minha passagem na terra? Como serei lembrado por aqueles que viveram comigo? Estou buscando a cada dia conquistar o meu ingresso para ingressar no reino de Deus, no reino dos céus? Eu já compreendi que tenho uma única existência e que cada encarnação representa um estágio, uma oportunidade nessa escola que é a Terra. Vamos refletir sobre isso para que possamos ajustar os nossos rumos de vida. A vida terrena é passageira. Não vamos perder tempo para não ficarmos com aqueles sentimentos, aquelas tristezas, dores que falamos antes. Nos valendo agora, meus amigos, dos ensinamentos transmitidos pelo nosso querido irmão Emmanuel ao Chico Xavier na obra Vinha de Luz, em seu capítulo 20, dizemos: é importante entendermos que no período entre as encarnações, ou seja, quando estamos no plano espiritual, há uma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais, ou quando de volta à Terra. A alma compreende e reconhece a necessidade do sofrimento purificador. A alma anseia pelo sacrifício que redime as faltas cometidas. A alma exalta os obstáculos que servirão de ensinamentos indispensáveis. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento aqui na Terra. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, ou seja, quando está reencarnado, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Aí é que está o perigo. Queremos tudo, imaginamos tudo, aceitamos tudo antes de nascer, entendemos o que é que precisa ser feito, e quando vem aqui nos perdemos nas paixões terrenas. Por isso, o estudo, a compreensão das leis de Deus, as orações, para não nos perdermos no caminho. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal quando aqui está. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Sem trabalho, quer tudo de mão beijada. Só quer benefícios. Longe de servir aos seus semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Então veja, temos grandes desafios, gente. E cabe a todos nós, em algumas dessas questões nos enquadramos. E no sono doentio do passado, ou seja, no rastro de nossas encarnações, onde armazenamos experiências ruins também, claro que são boas e ruins, mas em função das ruins, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte, ou seja, quando desencarnam, quando encerra a vida terrena.
se fosse possível voltar, pensa, todos, quando já de volta, depois da encarnação. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram à porta estreita, pediram a porta estreita antes de nascer e receberam as oportunidades, o plano, o desafio. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, quando encarnados. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ou seja, estão no plano espiritual, precisam se preparar para uma nova encarnação. Estão vivendo os prantos e rangers de dentes que falamos antes. O Espírito Emmanuel, mentor do médium Francisco Xavier, ajuda a entender também essas metáforas. No livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel assevera que nosso dever é nossa escola e que a porta estreita a que se refere Jesus representa a fidelidade, que nos cabe manter firmes e constantes no culto às obrigações assumidas, diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos mundanos. Amigos, os deveres que a vida coloca representam um plano, um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O entendimento desses deveres costuma ser árduo, pois a eles se contrapõem os hábitos e os costumes, e por que não dizer os vícios do homem velho que habita em nós, que necessita retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis de Deus. Nas questões 614 e seguintes do Livro dos Espíritos, meus irmãos, os Espíritos esclarecem que que Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça, amor e misericórdia, voltadas a realizar a felicidade do homem. As leis divinas indicam o que o homem deve fazer ou deixar de fazer para ser feliz. E ele só é infeliz quando delas se afasta. Isso é tão lógico, é tão inteligente, por que a gente se perde no caminho? Ou seja, a felicidade deve constituir a regra e não a exceção, meus irmãos. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise no processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas de sua caminhada, mas se apega a eles com muita insistência. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, verifica-se que as paixões humanas não são negativas em seu princípio, na medida em que este se encontra na natureza e tudo o que Deus faz é bom e tem utilidade providencial para o progresso. A questão 908 nos diz que as paixões podem levar à realização de grandes coisas, é verdade, pois aumentam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Elas apenas se tornam negativas quando o homem não mais as governa, mas é por elas governado. Aí é o problema. E causam prejuízos a si ou para outrem. Na questão 909, os Espíritos dizem a Kardec que o homem, por esforços muito insignificantes, minha gente, pode vencer as suas más inclinações. Esforços muito insignificantes. Destacam que lhes falta a vontade, gente, é a vontade para seguir o caminho certo, para resistir às tentações. Percebe-se que a humanidade passa por uma crise evolutiva, mas propriamente por uma crise de moralidade, relevada pela vivência das paixões negativas, como observamos ao nosso redor, sobre as quais não exerce o devido controle quando poderia fazê-lo. Com isso, plantando o sofrimento futuro e até presente. A disciplina, gente, a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço.
mas é plenamente viável, nos diz Emmanuel. A disciplina constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, a raiva, o ódio, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. Deus, em sua sabedoria e sua bondade, situa o espírito encarnado em ambientes nos quais ele é naturalmente convidado à sublimação. Coloca-o em um contexto profissional, familiar e social, em que precisa atender uma série de deveres. Então não tem acaso nessa caminhada. Se os atende, sacrificando para isso suas fantasias, caprichos e desejos, atravessa a sua porta estreita a que lhe cabe naquela encarnação. Então, para cada encarnação, temos uma missão, desenhada conforme a nossa condição, conforme os nossos ombros podem suportar. É necessário e urgente que a criatura encarnada se empenhe em ser um profissional honesto no seu trabalho e competente, um pai ou mãe presente e dedicado, um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto e tudo mais. O homem precisa atender e atentar para os deveres de cada dia e cumpri-los sem buscar desculpas para a conduta indigna. Como nos ensina o Espírito Lázaro no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Ele também afirma que o dever é o mais belo laureal da razão. Então, o senso do dever é o mais belo, o maior prêmio que a razão esclarecida confere ao homem. Ele possibilita identificar, meus irmãos, o que deve fazer, embora a conduta identificada por vezes contraria os desejos mais profundos de seu coração. Uma vez feita essa identificação, resta aplicar a vontade firme para viver e fazer o que é certo, o que implica domar os maus instintos. Essa velha herança do primitivismo que impede a conquista da paz e da plenitude, trata-se da evolução intelectual, auxiliando a consolidação da evolução moral. Meus irmãos, convém ressaltar que a evolução moral constitui a conquista por excelência, que faz o espírito ascender na escala evolutiva dos espíritos. Conforme trata as questões de número 96 e seguinte do Livro dos Espíritos, não deixamos de ler essas questões que estamos falando aqui, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Ceifa de Luz, Boa Nova. Essas obras são importantes para o esclarecimento de muitos pontos de nossa jornada. Para passar o espírito de imperfeito para bom espírito, o ser imortal precisa vencer por completo as más paixões e ter apenas o desejo do bem. Não são a intelectualidade, os conhecimentos e a ciência que fazem a diferença, mas a questão moral, gente. Conforme consta na questão 107 de O Livro dos Espíritos, os bons espíritos retiram do amor que os une uma fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Essa peculiaridade de desejar apenas o bem, de não possuir mais paixões malévolas, é que torna os bons espíritos tão notáveis, que os transforma, às vezes até de forma incompreensível em sua psicologia, em especial para a gente ainda um pouco distante desses aspectos, mas que sabemos estamos no caminho, todos nós. Vejamos o exemplo que temos a citar, o espírito Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, na encarnação em que ostentou o nome de Joana de Cusa e conviveu com Jesus, segundo a narrativa do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, ditado por médium Chico Xavier. Ao final da vida, ela se encontrava juntamente com um filho, com seu filho, amarrada a um poste no martírio, por ser cristã
e não renegar a sua fé, foi condenada a ser queimada viva, como fazia naquela época os romanos, né? Nos derradeiros instantes de sua vida, quando as labaredas já lhe lambiam o corpo envelhecido, um dos soldados lhe indagou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. Ela buscou, tomou fôlego, forças, ânimo, por entre as dores do martírio, para responder àquele soldado. Ele me ensinou não apenas a morrer, mas também a vos amar. É impressionante a força, a determinação dessa mulher. Em um instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tenha encontrado forças para proclamar seu amor pelo verdugo. A chave para entender essa conduta está na plena confiança nas leis de Deus, em sua conquista íntima no tocante à assimilação e à prática dessas leis divinas, que lhe outorgaram a evolução moral, conquista individual. Ela já havia vencido o mal em si, domado suas más paixões, tendências negativas. Ela não poderia blasfemar ou ofender aquele soldado, pois nada disso mais existia nela. Em seu íntimo, pacificado, havia apenas o bem. Ela já havia cruzado a porta estreita. Ocorre que ninguém consegue o pleno domínio das más paixões, meus irmãos, de uma hora para outra, e nem surge sublime de um instante para outro. Não se vira anjo quando se morre, ou quando se desencarna, né? A evolução é um processo gradativo, embora possa ser acelerado enormemente pela vontade, pelo empenho, pela dedicação em se transformar, em trabalhar no bem. Pode-se afirmar que há a porta estreita situada ao término de uma longa jornada, que marca a transição da fase de espírito imperfeito para bom espírito. Mas também existe a porta estreita de cada existência, a fim de que ela seja bem aproveitada. Deus, que dosa as experiências conforme as possibilidades de cada um de seus filhos. Ao homem resta em sua condição de aprendiz da grande escola da vida, identificar e cumprir os seus deveres de cada dia. Entender que a sua felicidade não está na conquista de realização de fantasias ou caprichos, meus irmãos, que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás em caráter definitivo. Vencer a nós mesmos. Finalmente compreender que lhe compete basicamente ser digno e bondoso, e aplicar a vontade firme na realização desse projeto de vida, desta encarnação, desta missão, que constitui seu roteiro de libertação à sua porta estreita. E aí, irmãos, fica o convite final para que mantenham diariamente suas orações, para que a sintonia com o plano espiritual superior seja maior possível. Busque a leitura diária e edificante do Evangelho, de obras complementares. Faça o Evangelho no lar uma vez por semana, reunindo a família, apresentando Jesus. Assista às palestras, pois sempre nos darão algum conhecimento, algum estímulo para seguir. Faça parte de grupos de estudo, conheça a doutrina espírita, se conheça. E por fim, medite ao final de cada dia sobre como foi o seu dia, o que poderia ter feito melhor. Queridos irmãos, vamos escolher a porta estreita, vamos abandonar a porta larga. Que Deus ampare a todos nós em nossa jornada. Muita luz, muita paz a todos. Nos veremos em breve.